Professora, abre seu som. Abre seu som, professora. Não é o meu, não, né, Vanu? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professora Maralisa, com o som fechado. Então, tá bom, vamos começar, hein? Estão me ouvindo, né? Vamos começar. Então, boa noite a todos, né? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, se inscrevem aí no bate-papo. Eu vou pedir que todas desliguem o som, desativem o som, porque como são mais de 42 pessoas aqui na sala de aula de hoje, para não ficar com ruído, com barulho, nós vamos manter o som de todos os microfones desativados, mas a qualquer momento vocês podem ligar o som e me interromper para perguntar, para falar, ou escrever no bate-papo, tá? Então, essa é a nossa aula de ácidos na podologia. Eu já havia prometido em ter esse encontro com vocês. Nós já tivemos o primeiro simpósio da podologia no mês de dezembro, né? Foi o primeiro simpósio da mais manipulação, realizado no mês de dezembro, e vários de vocês estiveram no primeiro simpósio, e lá nesse simpósio nós conversamos sobre formulações, sobre ativos, sobre produtos, trocamos experiências, né, com formulações, aprendi muito com vocês, e esse conteúdo todo gravado, tem recebido uma grande demanda de vocês para poder disponibilizar esse conteúdo online. Então, possivelmente, nós vamos disponibilizar esse conteúdo do primeiro simpósio online, numa plataforma online, para quem não participou assistir. E aí, muitos que estão na sala hoje participaram do nosso simpósio, e outras, né, outros profissionais, outras profissionais, foram convidadas para poder participar dessa aula. Então, quem fez o simpósio online da podologia ganhou essa aula de ácidos na podologia, e também pôde convidar vocês. Então, vocês receberam convites para poder conhecer, né, os ácidos, conhecer o nosso trabalho, tá aqui nesse momento compartilhando, ok? Então, eu vou iniciar, vou começar apresentando rapidamente a mais manipulação. Não sei se todas vocês já conhecem, mas quem esteve no simpósio, né, no primeiro simpósio da podologia, conheceu a mais manipulação, ou já conhecia, já trabalhava com a gente há anos, né? A gente tem muitos de vocês já trabalham com a gente há mais de 10 anos, já conhece o nosso trabalho, já me conhece, eu conheço vocês, e estamos aí anos de estrada juntos, e outras estão chegando agora e estão convidados para conhecer o nosso trabalho. Então, rapidamente, nós somos um laboratório, né, de manipulação, há mais de 10 anos, na verdade, há 13 anos no mercado, aqui na cidade de Pedro Leopoldo, e nós trabalhamos com formulações para diversas especialidades, como nutricionistas, né, atendemos formulações nutricionais, nutrólogos, formulações para endocrinologistas, dermatologistas, urologistas, podólogos. Então, nós somos uma farmácia especializada em formulações podológicas, né? Além de outras especialidades, como a estética. Então, nós somos fortes também na estética. Eu sou farmacêutica esteta, né? Então, aqui está uma breve descrição do meu trabalho. Podem me chamar de Mara, né? Todos me chamam de Mara. Mas eu sou farmacêutica, né? Eu fiz pós-doutorado em farmácia e doutorado em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e também com colaboração com a Universidade Federal de Grenoble, na França, e com o FMG. Então, foi um doutorado que nós trabalhamos com a síntese de novos compostos, de novos fármacos com potencial anti-HIV. E eu fiz o mestrado também, né, começando numa ordem cronológica, né, inversa. Eu fiz o mestrado na França, em biotecnologia, fiz especialização, sou especialista em manipulação alopática, especialista em saúde estética, e hoje, além da gestão da mais manipulação,
além da coordenação técnica, né, que eu trabalho com desenvolvimento de formulações, dentro do setor de desenvolvimento de formulações na farmácia. Eu também trabalho, eu dou aula em cursos de pós-graduação de farmácia clínica e farmácia estética, e tenho cursos próprios. Eu tenho cursos na área da estética, dando cursos na área da harmonização facial. Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, inclusive nesse final de semana eu estou dando um curso na área da harmonização, que envolve botox e preenchimento, aqui em Pedro Leopoldo, e eu divulgo tudo isso lá no meu Instagram, tá? E no meu rodapé tem o meu Instagram, tem o Instagram da Mais Manipulação, para quem não conhece o nosso trabalho. E sou coordenadora pedagógica da pós-graduação em saúde estética da UFPE, a primeira pós-graduação em saúde estética de uma universidade federal, da Universidade Federal de Pernambuco. E estou na gestão da Mais Manipulação e membro da Comissão de Estética do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho do meu histórico, né? Eu me formei em 2008 e estou aí já, desde que eu me formei, em 2008, eu assumi a gestão da Mais Manipulação, então eu tenho 13 anos também de carreira na Mais Manipulação. E uma coisa bem interessante, legal, que a podologia não surgiu para mim ou para Mais recentemente. A gente vem trabalhando com formulações podológicas desde 2009, para não falar 2008, que quando eu entrei, desde 2009. Então, a gente veio pesquisando, né, as necessidades de vocês, o que vocês precisam como demanda, trabalhando em parceria com outras clínicas, com outros institutos de podologia, e trazendo, né, o resultado, levando uma podologia, uma solução em formulações para a área da podologia, né? E aí a gente trouxe, então, o tema de hoje, ácidos na podologia. Esse tema é muito discutido. Claro que aqui vai ser uma aula curta, uma aula que a gente vai iniciar o assunto, né? Que nós estamos iniciando o assunto, mas, assim, é um assunto que a gente faz um curso de um dia ou de 2 dias, só de ácidos. Então, eu trouxe de forma resumida o que na manipulação, em um laboratório de manipulação, tem. Eu não sei se todas vocês já estão familiarizadas com ácidos, então eu vou pontuar algumas questões aqui. Outras, com certeza, já trabalho muito com ácido, e vai ficar um pouco repetido o que eu falar, mas eu preciso fazer uma introdução, um apanhado, eu preciso levar para vocês uma introdução sobre esse assunto e construir junto, né, essa curva de crescimento dentro da podologia, dentro desse tema, dentro de ácido. Então, quando a gente fala em ácido, quando nós falamos em ácidos, será que vem na cabeça o quê? Quando eu falo, eu vou usar um ácido no meu paciente, ou eu vou precisar usar um ácido no meu paciente, nos pés do meu paciente, e aí o que vem, o que a gente pensa que esse ácido vai ter como ação, né? O que vocês falam? Eu tenho esse ácido que eu estou aplicando no pé, né, na região plantar, por exemplo, para uma hiperqueratose, e o que eu espero de ação desse ácido? E aí vem na mente uma palavra que é muito usada na área da estética, uma palavra chamada peeling, né? Eu não sei o que vocês conhecem desse termo peeling. Eu até gostaria que alguém ligasse o microfone e falasse o que para vocês seria um peeling. O que um peeling faz? O que se espera dessa ação de um produto chamado peeling e que contém ácido? Né? Renovação. Renovação celular. Oi, Mara. Tudo bem? O peeling promove uma renovação celular no local onde foi aplicado. Muito bem. É exatamente o peeling
ele produz uma renovação celular onde que foi aplicado. Então, eu trouxe esse termo, né, um termo que eu uso muito na estética, porque eu também dou curso de peeling, só que o curso de peeling que eu dou, que, né, que está disponível lá no meu site para poder comprar e para poder assistir, é um curso de peeling voltado para a face, né, um curso de peeling para a área estética. E aí eu trago muito essa mesma descrição de peeling, eu coloco lá também e trouxe aqui para vocês. Então, o termo peeling, ele se origina do inglês, peel, e que é a tradução descamar, pelar. Então, quando eu falo, eu estou fazendo peeling, eu estou falando uma palavra em inglês que vem do peel e que descama. Então, a gente espera que quando aplica um peeling, descame, né? Apesar que nem todo peeling faz a descamação. Então, se não descamou, não significa que não está tendo efeito, ok? A gente tem um arsenal de ácidos e não significa que porque não descamou que ele não está fazendo efeito. Na tradução de peel, é descamar, mas nem todo peeling provoca descamação. E não significa que não descamou que o ácido não está ali causando renovação celular, ok? Então, referindo-se à aplicação de agente químico sobre a pele. Então, eu estou aplicando uma substância química na pele que pode provocar a destruição controlada não só da parte ou da totalidade da epiderme. Então, para quem não sabe, nós temos camadas da pele no corpo todo e uma camada mais superficial é chamada de epiderme. E quando eu aplico o ácido, né, com função de descamar, ou seja, com função de peeling, eu posso estar provocando uma destruição, seja ela controlada ou não, da minha epiderme, da minha camada da pele, como também de parte da derme. E aí, depois da epiderme, uma camada mais profunda é chamada de derme. Então, além de provocar a descamação, ou seja, a destruição da minha camada mais superficial, que é a epiderme, eu também, quando eu aplico um ácido, né, eu também posso causar uma destruição da derme, levando à esfoliação com remoção de lesões, seguida pela regeneração de novos tecidos. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo um produto ácido, né, que eu aplico na pele. Quando eu aplico esse produto ácido na pele, eu posso chamar de peeling, porque é um termo em inglês que vai causar descamação. Porém, todo produto que eu aplico na pele ácido, ele pode provocar tanto a destruição, né, parcial ou total, ou seja, controlada ou não, das minhas camadas da pele. Então, 2 pontos que eu quero que vocês anotem aí. Aplicou um ácido, eu quero que esse ácido tenha um efeito de peeling. Anota essas palavras-chave na sequência que eu estou falando, tá? Eu apliquei um ácido, que eu quero que tenha função de peeling, que é igual descamar, mas não significa que se não descamou, não teve regeneração. Nem sempre, né? Nem sempre o ácido descama. Isso na estética, eu trabalho com 50 tipos de ácido na face, e eu tenho um ácido que chama ácido pirúvico, só para pontuar para vocês, que a gente chama de peeling da Cinderela, porque deixa a pele muito boa. E ele não tem efeito descamativo. Porém, ele sim vai levar à regeneração do tecido. Ou seja, aquilo que vocês falaram, vai levar uma renovação da célula, uma renovação da pele. Mas primeiro, antes de renovar, eu estou removendo aquela lesão. Então, fazendo uma analogia com a minha face, eu tenho uma mancha, ou eu tenho uma acne, ou eu tenho
poros abertos. Eu aplico um ácido, eu estou removendo aquela lesão, ou seja, eu estou removendo a mancha, eu estou removendo a cicatriz de acne. E aí, depois dessa remoção, logo em seguida, vem a regeneração, vem trazendo células novas. Quando eu aplico um produto na podologia, com o efeito ácido, buscando o efeito peeling, ou seja, buscando o efeito regenerativo, eu também estou querendo remover uma lesão, ou seja, estou querendo remover uma hiperqueratose, células mortas, e depois dessa remoção, vem a regeneração. Por isso que quando eu aplico um ácido com efeito de regeneração, o efeito não é imediato. Eu aplico agora, hoje, o produto tem o tempo de ação, cada ácido tem o seu tempo de ação, né? E aí eu aplico, primeiro ele vai agir, trazer a remoção da lesão, eu estou citando aqui uma lesão como a hiperqueratose, tá? E depois vem, com o passar dos dias, a regeneração, vem uma pele mais bonita, vem um pé tratado, não é isso? Quem já fez peeling nos pés, ou seja, quem já aplicou um determinado ácido que é próprio para aplicar nos pés, já percebeu isso. Eu aplico hoje, amanhã começa a remoção da lesão, em 24 horas, 48 horas começa a descamar, e depois de uns 5 dias a pele fica boa, né? O pé fica bom. Porém, preste atenção, se eu aplico um produto ácido para causar essa renovação que vem posterior à remoção da lesão, eu tenho que tirar parcialmente, destruir controladamente a minha epiderme. Ou, muitas vezes, quando a lesão não está superficial, está muito profundo, eu tenho que causar lesão da derme, que é uma camada mais profunda. E aí, quando a gente trabalha com ácido, seja em qualquer área da dermatologia, da estética ou da podologia, os ácidos, se não tiver saber até que camada você quer que ele tenha ação, você está aplicando o ácido e aí ele pode ter uma ação na derme, uma derme na pele mais profunda, e causar também situações desagradáveis, ou seja, causar um efeito até indesejado. Eu estou aplicando um produto, imagina, eu estou aplicando um produto no meu rosto, aí eu quero que descama para renovar. E aí eu aplico e deixo o tempo maior, ou tem um pH, uma formulação que não está adequada, esse produto, que era só para poder renovar a minha pele, a minha epiderme, ele vai permear, ele vai penetrar mais profundamente, chegando na camada mais profunda, que é a derme, e aí, ao invés de uma renovação, eu vou provocar uma lesão. E só para exemplificar para vocês, uma vez eu dando aula lá em Curitiba, e aí tinha um monitor da minha turma que eu estava dando aula, e ele estava com um furo aqui no rosto. E aí ele colocou uma base para poder tampar, porque estava um furo. Eu conversando com ele, ele falou que tinha feito um peeling com um profissional. Ou seja, quando teve um furo, ele estava fazendo um peeling, na verdade, para tratamento de cicatriz de acne. E aí, para cicatriz de acne, realmente as cicatrizes são mais profundas. E aí o profissional aplicou o peeling para poder renovar a pele, tirar aquela cicatriz de acne, mas não teve a aplicação controlada, pôde ter deixado mais tempo do que o necessário, ou aplicou uma quantidade maior do que o necessário, e aí formou, na verdade, ao invés de uma cicatriz de acne, uma cicatriz profunda, que para recuperar aquele dano celular, já nem foi regeneração, já foi um dano. Ele queria tirar uma lesão, o profissional causou outro dano. Então, eu trouxe essa abordagem toda para vocês saberem que vamos aprofundar nesse contexto de ácidos aqui, vamos, e eu vou conduzindo vocês, né, para ter toda essa percepção que os ácidos são fantásticos, mas a gente tem que saber usar. Desde a própria formulação, ela tem que ser ok, o tempo de ação e a aplicação correta. Então, tudo isso, não só com ácidos, né, gente? Qualquer procedimento que a gente faça no paciente demanda conhecimento, demanda tempo de condução do tratamento, né?
e acompanhamento total e global do paciente. Então, a gente vem aqui para o ácido. Alguém já viu ácido salicílico? Sabe como que ele é? Alguém imagina como que um ácido salicílico ele vem? Ou como que um ácido glicólico ele é também? Porque a gente compra o creme, né, de ácido salicílico. Quem já viu o ácido salicílico, a substância? Ou quem já viu o ácido glicólico, a substância do ácido glicólico? Alguém quiser ligar o áudio e falar assim, Mara, não vi. Eu nunca vi o ácido salicílico, nunca vi como que faz um creme de ácido salicílico e nunca vi Eu, como que faz um gel de ácido glicólico. Alguém já viu? Não, nunca vi. não, eu também Não? nunca vi, não. Não? Então, às vezes, a gente vai para o contexto muito Eu também teórico. nunca vi. Nunca viu, perfeito. Então, às vezes, a gente vai para um contexto muito teórico de que é peeling, o ácido salicílico, o ácido tal, o ácido tal, e depois vai para o contexto, né, de usar adequadamente aquele produto, né, eu já sei o passo a passo, eu sei a ação, o tempo que dura, mas a gente tem que ter uma memória fotográfica. Qual que é a memória fotográfica, né? Aquela memória que eu vi, que eu li sobre o ácido em algum local, que eu assisti a aula da Mara, e o ácido que eu estou colocando no pé do meu paciente, quando eu estou entregando para o meu paciente, como que ele é feito? Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo muito rápido, tá? Um vídeo de 1 minuto, ok? Bem rapidinho mesmo, porque eu queria que vocês tivessem essa percepção. Eu queria que vocês tivessem essa percepção de... Só um minutinho aqui, tá, gente? Vocês estão vendo a minha tela do slide, né? Ok. Agora vocês estão vendo uma tela de internet, não é isso? Sim? Sim. Sim. Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Não sei se vocês sabem, nós temos um canal no YouTube, tá? E esse canal é para que a gente possa divulgar um pouco de conhecimento lá também. Tá bom? Certo. Então, eu vou digitar aqui no canal do YouTube. Eu também tenho um canal, tá? Aqui apareceu minha figurinha. Meu canal é DRA Maralise Perigo. Lá eu divulgo procedimentos, né? Porque como eu trabalho muito com procedimento, lá eu divulgo procedimentos que eu faço, enfim. Quem tiver oportunidade, inscreve lá no nosso canal, se inscrevem lá. A gente vai, né, tá colocando vários conteúdos lá. E aí eu trouxe para vocês esse vídeo aqui, tá? Já tá passando aí, olha, para vocês. E antes, tá, gente? Antes que eu aborde e explique um pouquinho para vocês, eu quero que vocês assistam esse outro vídeo aqui, tá?
ok? E aí vocês vão me falar agora. O que vocês notaram de diferente do primeiro vídeo para o segundo vídeo? Vocês notaram alguma coisa diferente? No primeiro vídeo, a substância era mais pastosa, mais densa, não é isso mesmo que fala? Uhum. E no segundo era mais líquido. Perfeito. Então, a primeira colocação, pessoal, é o seguinte: nem todo ácido é igual. Ou seja, existem ácidos que têm a sua propriedade sólida, e existe ácido que tem a sua propriedade líquida, né? A sua característica de ser líquido. Então, no primeiro vídeo, aqui, né? Olha, a nossa manipuladora, né? A Patrícia, gerente da manipulação, ela está colocando o pó do ácido salicílico dentro do grau. Então, o ácido salicílico, ele é um pó branco, correto? Então, quando ela coloca o pó do ácido salicílico, olha, tá vendo? Ela tá batendo o pozinho dele descendo. Esse é o ácido salicílico dentro do grau, certo? Esse é o ácido salicílico dentro do grau. E aí ela coloca um líquido para poder levigar. A gente chama levigar, ou seja, antes de misturar o ácido salicílico pó com o nosso creme, eu preciso fazer uma pastinha para poder incorporar corretamente esse ácido salicílico dentro do creme. Então, ela na proveta, ela colocou, antes desse creme, ela colocou um propileno glicol. Esse propileno glicol solubilizou, fez uma pastinha do ácido salicílico e agora ela misturou o creme. Então, ela incorporou o ácido no creme. Por isso que eu tenho creme de ácido salicílico, porque o ácido salicílico está dentro do creme, certo? Já no segundo, é o ácido glicólico. O ácido glicólico, ele não é sólido igual ao ácido salicílico, tá? E aí, por ele não ser sólido igual ao ácido salicílico, ele está sendo feito ao contrário. Então, o que a Patrícia está colocando aqui, o que a Patrícia está colocando no grau, inicialmente, é o gel. Vocês viram que no primeiro, por último, nós colocamos o creme, né? Já nesse processo de manipulação, está sendo adicionado no grau o gel. Depois que colocou o gel, já pronto, né? Um gel de natrosol já pronto, então ali é só o gel. Esse líquido que está sendo entornado dentro do grau é o ácido glicólico. Olha que interessante. Por ele ser líquido, é só colocar no gel e homogeneizar. Porém, como a quantidade de ácido glicólico é uma quantidade alta, né, nos produtos da podologia, o ácido glicólico está forte, está numa dose alta, em média 50%, o gel fica fluido. Então, ele não fica grosso. Por quê? É quase a metade de líquido de ácido glicólico e quase a outra metade de gel. Se eu tivesse pouquinho líquido e mais gel, seria um gel bem grossinho, né? Mas como eu tenho quase a mesma quantidade de líquido para a mesma quantidade de gel, o que a Patrícia faz no final é mostrar a consistência para vocês. Ou seja, fica um gel ralinho fluido de ácido glicólico. E por que eu trouxe essa percepção? Porque no dia a dia eu vejo que né, nós temos que saber que existe creme, gel, sérum, solução, xarope, existem várias formas farmacêuticas. E as formas farmacêuticas mais usadas na podologia é o creme e o ácido, e a pomada. Né? O creme, o ácido, a pomada e o sérum. E para os ácidos, sobretudo, as formas farmacêuticas mais usadas ainda é o creme e o gel. Então, o gel transparente e o creme branquinho, tá bom? Então, voltando lá, vou sair aqui dessa tela.
No banheiro, tem que passar aqui no meio, ajuda muito. Vou sair aqui dessa tela, tá, gente? Só um minutinho aqui. Estão me vendo aí, né? Voltando aqui. Eu tenho, então, vários ácidos. Então, eu coloquei aqui um resumo dos ácidos que nós temos, né? O ácido lático. Quem já ouviu falar do ácido lático? Nós temos o ácido glicólico. Então, o ácido glicólico é o que nós acabamos de ver no segundo vídeo, tá? É o ácido líquido, é o ácido que misturou no gel. Nós temos o ácido benzoico, nós temos o ácido salicílico. Então, tá com essa figurinha aqui de YouTube, é porque tem um vídeo lá no canal da Mais Manipulação, fazendo o creme de ácido salicílico. Nós temos ácido glicerídrico, ácido cógico, ácido tricloracético e ácido fítico. E aí, quando vocês escutam numa formulação, quando vocês leem em uma formulação ácido, a palavra ácido, eu acho que a gente entende que é ácido que vai descamar, que vai ser ruim, que vai ser peeling, ou que vai ter a função de ácido. Não é verdade? Por quê? O que que define um ácido? Um ácido, ele é definido como uma substância, pode ser definido como uma substância que tem um gosto azedo, né? Ele pode ser definido como uma substância que tem o seu pH inferior a 7, e ele pode ser quimicamente definido como um derivado de oxidação de álcools ou aldeídos. Então, o fato de ser ácido não significa que vai ter aquela função de descamar e realmente ter a função de ácido. Por isso que eu trouxe esse resumo aqui para vocês, que na podologia a gente usa várias substâncias que começam com a palavra ácido, mas o ácido glicerídrico, por exemplo, ele não tem a função realmente de ácido, aquela função que a gente discutiu no início, aquela função de ter ação de renovar, aquela função de ter o efeito de descamar, de regenerar. Então, muita atenção para quando vocês pegarem alguma formulação, algum rótulo de algum produto industrializado e ler a palavra ácido glicerídrico, não é o ácido, não é a mesma função do ácido salicílico, ácido lático, ácido glicólico, que tem a função de regenerar. E aí, como curiosidade, eu trouxe para vocês, olha o que o ácido, né, glicerídrico ele é. Apesar de ter a palavra ácido na sua constituição, né, no seu nome, ele é usado com a função de diminuir o efeito irritativo de outros princípios ativos, como o ácido glicólico e o ácido retinóico. Então, ele é uma substância calmante, ele é uma substância cicatrizante, ele é uma substância que tem ação anti-inflamatória e ação antialérgica semelhante a corticoides. Então, tudo que a gente lê, ácido, 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 é função ácida propriamente dito, é função de regeneração, de descamar, de tirar a lesão e de regenerar? Não. Está aqui um exemplo de uma substância que chama ácido, mas que não tem a função de regenerar, de descamar. Ela só tem a função de acalmar, de ter ação anti-inflamatória, de minimizar o efeito irritativo. Então, por exemplo, se eu aplico um ácido glicólico na pele do meu paciente e causa irritação, eu posso aplicar logo depois um ácido glicerídrico para ter ação calmante, tá? Então, são curiosidades que a gente vai despertando isso em vocês. Claro que o assunto ácido é um assunto profundo e detalhado, mas que a gente tem que começar a direcionar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que vocês levantaram a mão aí, pode me chamar aqui, pode ligar o áudio e falar. Alguém quer ligar o áudio e falar? Ok? Então, vamos continuar aqui. Da mesma forma, tá? Da mesma forma como o ácido glicerídrico,
Existe também outro ativo que tem a palavra ácido, ou seja, ácido benzoico, porém, também não tem a função ácida de descamar, não tem ação ácida de peeling. Ele é encontrado no bálsamo do Peru e no benjoim, e tem a ação antibacteriana e antifúngica. Olha que legal. Um ativo que chama ácido benzoico, e que tem ação antibacteriana e antifúngica. E pode ser usado em talcos, pode ser usado em pomadas, pode ser usado em loções antimicóticas, na concentração de 0,5 a 1%. Então, vocês vão encontrar o ácido benzoico em algumas formulações antifúngicas para tratar, por exemplo, onicomicose, para tratar, por exemplo, micose plantar, ok? Então, aqui é curiosidades, e aí a gente volta aqui nos nossos exemplos, né, que eu trouxe para vocês nessa aula de hoje, dos ácidos. Então, a gente viu o vídeo do ácido glicólico, o vídeo do ácido salicílico, são 2 ácidos coringas, são 2 ácidos chaves na podologia, bem como o ácido lático. Então, olha, anotem aí, ácido lático é muito usado, ácido glicólico muitíssimo, ácido salicílico infinitamente usado, né? E tira o X, marca o X aí, ácido benzoico e ácido glicerídeo não é usado com a função ácida comparada à função de ácido salicílico, ok? Função queratolítica. E aí eu adicionei mais 2 ácidos dentro dos 50 tipos de ácidos que a gente vai encontrando, né? O ácido cógico e o ácido fítico, que é muito usado para manchas. Então, se vocês lá tiver uma manchinha no pé do paciente, uma manchinha escura, que ele tomou, que escureceu por sol, essa é a função desses ácidos, a função clareadora de manchas, tanto na face, quanto corporal, quanto a manchinha que aparecer na pele lá do pé do paciente. Aí eu já não estou falando de manchas na região plantar, não, tá? Estou falando no dorso, alguma manchinha que ele tomou sol e manchou, que não tem totalmente a ver com a podologia, mas eu trouxe de curiosidade para vocês. E o nosso tricloroacético, né, o nosso ATA, a sigla ATA, é o ácido tricloroacético. Então, vamos ver um pouquinho de cada um. O ácido salicílico, né, tem a função queratoplástica, tem a função queratolítica e até função bacteriostática e fungicida, ou seja, função de inibir a proliferação bacteriana, né? E de matar e inibir a proliferação de fungos. A diferença do ácido salicílico é que vocês vão encontrar esse ácido em várias formulações. Porém, nós vamos encontrar esse ácido salicílico em uma concentração mais baixa, como, por exemplo, para uso diário, né, no pé do paciente, eu coloco lá um ácido salicílico 5%, 3%, 2%, só mesmo para me ajudar na função de renovação diária celular e na função de não permitir a proliferação de bactérias e ter ação fungicida. Mas se eu tiver no meu produto, seja ele manipulado ou industrializado, uma concentração de ácido salicílico maior que 10%, aí eu vou ter a ação de tratar a hiperqueratose, ou seja, de ser queratolítico, de dar renovação celular. E aí eu falo que o ácido salicílico nessa formulação está com efeito peeling, né? Então, eu tenho 2 ácidos salicílicos, certo? Eu tenho aqui 2 ácidos salicílicos, ok? Eu tenho aqui, na verdade, 3 ácidos salicílicos. Se eu comprar um produto industrializado ou um produto manipulado e tiver um ácido salicílico na concentração 2%, eu posso indicar para o meu paciente passar nos pés diariamente, para ter aquela ação bacteriostática, fungicida, de renovação diária, um efeito mais demorado, mas diariamente vai estar ali renovando os pés do paciente. Se eu quero um ácido salicílico com a função ácida, com a função peeling, com a função mais regenerativa, mais descamativa, cuidando da lesão,
e posteriormente regenerando, cuidando da hiperqueratose e trazendo um pelezinho e melhor, eu vou usar um ácido salicílico a 20%, por exemplo, e aí eu vou passar na região de hiperqueratose, pode pedir para o paciente passar noite sim, noite não. Então, nessa concentração, dependendo da hiperqueratose, ainda é aceitável o paciente usar em casa, só não vai usar contínuo, né? E tem que ser muito bem orientado. Vai aplicar ali no pé, no calcanhar, onde que está grosso. Eu gosto muito de usar a 15 a 12%, porque é uma concentração ok, né? Não é tão alta, igual a 20%. E aí ele passa ali nos pés do paciente, aí o paciente passa noite sim, noite não, na região de hiperqueratose, por exemplo, no calcanhar, certo? Claro que ele vem para você avaliar no consultório, né, no seu atendimento, ver se já melhorou, aí você interrompe o uso. E acima de 20%, por exemplo, o ácido salicílico a 40% ou 30%, ele tem uma função peeling mesmo, uma função queratolítica mesmo, de tratar a hiperqueratose. Jamais você vai dar um produto desse para o seu paciente usar em casa, ou jamais você vai tocar num produto desse sem luva. Por quê? Porque ele vai danificar a sua mão, né? Então, na hora que eu for pegar um ácido salicílico 30%, 40%, é claro que é para você, profissional podólogo, fazer o tratamento no consultório. Não, nada a ver usar para paciente, isso vocês já sabem, né? E eu posso também associar um ácido, por exemplo, com ureia. Então, eu posso fazer ácido salicílico 10%, com ureia 10%, em um creme, naquele creme branquinho que a gente viu lá no vídeo, e pedir para o paciente usar na região plantar de hiperqueratose, noite sim, noite não. Se ele tiver com o pé muito grosso, né? Se ele tiver precisando desse auxílio do que você está fazendo no consultório. Eu vou fazer para todo o paciente? Claro que não. Eu vou fazer o meu tratamento que eu sei fazer, que eu aprendi, né, nos meus estudos, lá no meu consultório para tratar hiperqueratose. O que a gente está falando aqui é que o ácido salicílico tem a função ácida, efeito escamativa, de regeneração, numa dosagem acima de 10%, como, por exemplo, 15% ou 20%, e que ele pode ser feito em creme sozinho, quanto associado à ureia, e são duas opções que o paciente pode usar em casa e te auxiliar no tratamento de hiperqueratose que você está fazendo, seja ele mecânico ou químico, né? Aí eu já não vou entrar nessa abordagem, tá bom? Aí já é protocolo seu, vocês sabem melhor do que eu os protocolos de hiperqueratose na podologia, tá? Só estou abordando mesmo a função ácida. E aí, a gente entra, né, com esses produtos, tanto para hiperqueratose também quanto calo. Então, eu posso pedir o paciente para poder aplicar um ácido salicílico ali no calo, para poder me auxiliar nos tratamentos, tá? Além do ácido salicílico, nós temos também o ácido glicólico. Enquanto o ácido salicílico ele é pó e eu faço muito ele em creme, eu tenho um ácido glicólico que ele é líquido e faço em gel, né? Então, quando vocês vão lá no portfólio de uma indústria, de uma instituição, da Mais Manipulação, possivelmente vocês vão encontrar o ácido glicólico no gelzinho fluido líquido, tá bom? Estão acompanhando, gente? Tá ok? Posso continuar? Sim. Posso continuar? Podem interromper se eu estiver sendo muito acelerada ou estiver sendo confusa, tá? Não, tranquilo. A aula vai ser disponibilizada depois, né, o material. Sim, e o legal é que assim que eu terminar essa aula, a gravação já vai cair aqui no meu e-mail, eu vou baixar no meu celular e vou postar no canal da Mais Manipulação, tá? E aí vocês podem enviar essa aula para amigos de vocês, que vocês acham que esse conteúdo seria interessante, né? Que esse conteúdo seria legal, ok? Tá? Então, deixa eu ver se tem mais gente entrando aqui na nossa aula. Bom.
Ok. Então, vou desativar o som de todos aqui que entraram. Ô, doutora, Oi? meu nome está escrito aí Alexia Brum, mas meu nome é Natália Oliveira Silva, tá? Ai, Natália, que bom te ver aqui. É, porque eu Te acho que mandei o tá WhatsApp. gravado aqui no meu computador dela, da minha prima, mas meu nome é Natália Oliveira, tá? Ótimo. E que bom te ver aqui, tá? Tá bom. Depois, olha só, o que eu quero de vocês. Quando terminar a aula amanhã, dá uma resposta lá no WhatsApp da Mais Manipulação para vocês receberem o certificado. Então, hoje, a Andressa, ela entrou em contato com todas vocês, não foi? Para poder, pelo menos com a maioria de vocês, para poder pegar os dados cadastrais de vocês, como e-mail, por exemplo, para que vocês possam receber o certificado corretamente, tá? Então, amanhã, O quem não meu tem... ela não chegou a pedir, não. Aí Não, não chegou a pedir, né? Opa, Natália, não sei se eu estou te ouvindo. Liga o seu áudio aí. Ela não pediu para te ouvir. Ai, Não... desculpa. Então, quem não recebeu essa É porque eu. mensagem da Andressa ou da Mais Manipulação, manda um oi amanhã para gente, tá? Manda um oi para gente e fala que participou da aula de ácido, para ela atualizar o cadastro de vocês, porque os certificados já estão sendo feitos para aqueles que já responderam. E aquele que não respondeu, não recebeu, manda para a gente fazer e mandar, tá? Por Tá e-mail bom, e WhatsApp também, tá bom? tá bom, obrigada. Eu que agradeço, gente. E aí, continuando, o ácido glicólico, né, para vocês conhecerem sobre o ácido glicólico. Só vou desativar o som aqui. Ele é da classe alfa-hidroxiácido. Ele é muito usado no rejuvenescimento facial, no rejuvenescimento corporal, no rejuvenescimento da pele. Por quê? Porque ele diminui a espessura e a compactação do extrato córneo. Então, lembra que eu falei que a gente tem epiderme, a gente tem a derme, mas antes da epiderme, a gente tem essas célulazinhas mortas aqui que está ofuscando a nossa pele, que está depositando no pé do paciente, né? E aí essa camada é chamada de extrato córneo. E esse ácido glicólico acelera o turnover, ou seja, acelera a renovação da pele. E, além disso, estimula a síntese de colágeno. Então, é um ácido sido muito usado na estética e também usado na podologia. Eu vou trazer aqui para vocês, na continuação da aula, um estudo recente sobre o emprego do ácido glicólico como renovação da lâmina ungueal, tá? Porém, não vou abordar esse protocolo, não quero que vocês aprendam esse protocolo, só estou mostrando como que a podologia está sendo estudada, como que a podologia está sendo estudada por vários profissionais estudiosos que estão trazendo esses produtos, esses ativos, e vendo a função deles nos diversos compartimentos do pé, né? Desde a região plantar, o dorso, a unha, né? A lâmina. Então, isso está sendo muito estudado. E o ácido glicólico vem sendo estudado com a função de renovação do pílio ungueal, né? De função peeling. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu falo peeling, lembra que eu falei lá no início, se eu não empregar um peeling corretamente, além do turnover da epiderme, ele vai penetrar e vai agir na minha camada mais profunda, que é chamada de derme, e aí, ao invés de uma renovação, de um turnover, de uma síntese de colágeno, de uma melhora, eu vou ter uma lesão, né? Eu vou estar prejudicando ao invés de melhorar. Então, o ácido na podologia, assim como o ácido na estética, é isso. A gente tem uma mão, né? Mas tem que agir com muita cautela, né? Em todos os outros sentidos, porque a lesão, ela tá ali, então eu tenho que cuidar da lesão e da renovação daquele local. Se esse peeling cai além do local da lesão que eu estou tratando, ou seja, além da região de hiperqueratose, quando eu estou tratando a região plantar, ou se esse ácido cai além da região da minha unha, cai no dedo ao redor, ele também vai estar renovando a minha pele ao redor da unha.
ou a minha pele do meu dorso que eu não quero tratar, que já está boa. E aí, ao invés de tratar, de renovar, eu estou causando lesão. Por isso que quando vocês estudam podologia e estudam ácidos, vocês estudam protocolos muito profundos que ajudam a dizer onde adequadamente aplicar o ácido, como proteger, né, na hora de aplicar um ácido, que concentrações usar, né? Então, tudo isso, por isso que o estudo está aí. Mas o que eu trouxe para vocês é mostrar aqui como os ácidos que já existem há séculos está sendo muito estudado na podologia. Então, o ácido glicólico já, né, ele é, em média, para acne, ele é usado a 2 a 10%, como curiosidade, e como peeling, ele é usado 30 a 70%, ou seja, como função renovação, ele é usado a 30 a 70%. Quem já comprou um ácido glicólico e usou no tratamento podológico, liga o áudio e me fala que concentração que esse ácido glicólico que você já comprou para uso na podologia. Oi. 50%. 50%, não é? Então, o ácido que você comprou, que está 50%, ele está melhorando a pele, a linha fina da pele, ou ele está tendo efeito de peeling, efeito de tratar a lesão para regenerar e chegar a uma célula, uma pele mais jovem, melhor, tratada e regenerada. Ele está tendo a função de peeling, não é? E se ele está tendo a função de peeling, eu tenho que ter uma ação controlada dele. Eu não posso aplicar ele, sair correndo e deixar meu paciente sem atenção. Eu preciso aplicar, ver como que está agindo, monitorar essa ação, porque senão, lembra do buraco da pele do paciente que foi feito lá naquele meu colega que estava com um buraco aqui, estava tratando a cicatriz de acne e ganhou um buraco no rosto? Ou seja, então, toda vez que eu tiver um ácido com função de peeling, eu tenho que ter uma ação controlada, eu tenho que ter uma ação cautelosa e eu tenho que saber usar. E esse peeling, esse ácido glicólico na podologia, ele está a 50%. Então, geralmente, o ácido que a gente entrega para vocês, o ácido glicólico que a gente entrega para vocês, que tem lá no portfólio da Mais Manipulação, né, para que vocês compram muito e usam, ele está a 50% no gel, igual aquele vídeo que vocês viram. Ele está no gel fluido, ele é meio transparente, né? Um pouquinho levemente amarelado. E aí, olha o que o ácido glicólico, já vou trazer lá na frente nos meus slides, o ácido glicólico, como ele está sendo usado. Esse é um estudo recente, depois, se vocês quiserem, a gente pode estudar mais a fundo o artigo, né? Mas foi feita uma revisão para avaliar os efeitos da aplicação do ácido glicólico com efeito peeling em alguns pacientes, em 31 pacientes, que apresentavam unhas com descoloração ou com condições hiperqueratolíticas, ou seja, com condições de onicomicose. E aí eles avaliaram esse paciente após uma semana de aplicação, né? E com condições de hiperqueratose, avaliar esses pacientes após 6 a 12 semanas de aplicação. E aí mostraram que o ácido glicólico, ele poderia ter uma ação de peeling, um GEAL de peeling na unha e de peeling para hiperqueratose, né? Mostraram isso. Então, o peeling e o ácido glicólico, ele já vem sendo muito estudado para função peeling na podologia, tá? Essa é a foto do artigo em que ele coloca o antes e após a aplicação, né? Única do ácido glicólico. Hoje eu não vou entrar no protocolo de aplicação, tá? Não é meu trabalho aqui ensinar o protocolo, mas está sendo estudado ainda o ácido glicólico para várias funções na podologia. E nesse artigo, eles aplicaram ácido glicólico, né? E após 45 minutos, lavaram com água, sendo que o número de sessões ou intervalos semanais depende da condição de cada unha. A Mara falou que aplica uma única vez
um produto e já faz o peeling, e já renova, e já curei meu paciente. Claro que não. O próprio artigo, o próprio estudo está dizendo que o ácido glicólico ele é ótimo, o ácido salicílico ele é excelente na podologia, desde que usado adequadamente, né? E que aplicou somente na unha, após 45 minutos lavou, e depois tem pacientes que foram feitas aplicações semanais e tem pacientes que foram feitas aplicações a cada 15 dias, e você vai conduzindo a melhora do seu paciente. Então, cada paciente vai estar com um problema, uma desordem mais grave, um problema de onicomicose pior e outro com um problema de onicomicose melhor, mais fácil de tratar, talvez, né? Então, é isso. E aí, peeling de ácido glicólico pode ser de 50% a 70%, e prestem atenção, para ser peeling tem que ser pH baixo. Se vocês comprarem um ácido glicólico, um ácido salicílico que está com pH 5, 6 e 7, não tem função peeling, não tem função ácido. Então, é outra curiosidade que eu trago para vocês. Para ser peeling, lá no slide, lá na frente, eu falei que a função ácida é pH menor que 7. E aí, ter um produto bem manipulado corretamente é importante, porque precisa entregar um produto no pH adequado para vocês. Se esse pH tiver 0,5 ou 1, o dano também no seu paciente vai ser grande. Ele tem uma faixa de pH adequada para poder agir, que não pode ser elevada, senão não vai ter ação regenerativa, mas também não pode ser muito abaixo do que é, né, para aquele produto, para aquele ativo, senão vai danificar, vai lesar além do que você gostaria que tivesse feito. Então, quando se trata de peeling, quando se trata de ácido, a gente tem que conhecer do ácido, saber para que ele é usado, saber que ele tem um pH adequado. Quando a gente entrega um frasquinho para vocês, não é simplesmente aquele videozinho que vocês viram. A gente calibrou o pH daquele produto para não entregar acima de 2 e também para não entregar abaixo de 2 para vocês. Acima de 2 não vai ter efeito e abaixo de 2 vai ter um efeito que vocês não querem, um efeito que pode prejudicar o resultado de vocês. Não é só o pH que prejudica, tá, gente? O tempo que vocês deixaram no paciente, né? A não proteção, a migração do produto para a pele íntegra, tudo isso pode influenciar, bom? Um outro ácido que é usado muito na podologia, que eu manipulo bastante, é o ácido lático. O ácido lático, eu uso para acidificar formulações, mas para tratar a hiperqueratose, ele também ajuda. Então, em concentrações de 5 a 15%, o ácido lático também, vocês vão encontrar em produtos industrializados, em produtos manipulados, o ácido lático em concentrações em 5 a 15% para melhorar a hiperqueratose. Já nas concentrações de 10 a 20%, para poder melhorar calos, para melhorar verrugas. Com certeza, vocês já foram em alguma drogaria e já viram alguns produtos Calotrate, né? Duofilme, produtos industrializados. Nesses produtos industrializados que tratam calos e verrugas, tem ácido lático e tem ácido salicílico. Acontece que no produto de drogaria, essas dosagens são baixas, não são dosagens adequadas para um tratamento correto de calo e verruga. Às vezes, o tratamento estende por muito tempo. E aí se entra o benefício de formulações de produtos que a gente pode fazer, manipulado, e a gente pode trabalhar diversas concentrações também, né? Uma das vantagens de manipular ou de desenvolver um produto. O ácido tricloracético, né? Então, o ácido tricloracético, a sigla dele é o ATA. Às vezes, eu quero um ATA. Eu estou pedindo um ácido tricloracético. E o ácido tricloracético, ele tem a função cáustica. Às vezes eu escuto falar assim, nossa, o ácido tricloracético ele é fraco em relação ao ácido nítrico, né? Porque o ácido nítrico é um ácido que era muito usado na podologia.
ele não é fraco, gente. Acontece, né, que um dia eu vou até exemplificar com a fala da professora, uma outra professora, que ela falou o seguinte: acontece que o ácido nítrico você vê fumegar, você vê aquela fumacinha branca e você está vendo aquele efeito, né? Já o ATA, não. Você pinga ali, parece que não pingou, porque ele não tem cor, ele é incolor, você só tem a sensação do paciente, que arde que só. Porém, muito cuidado com o ATA quando vocês forem trabalhar, porque lembra o que é um ácido, o que é um peeling, ele vai permeando, ele vai penetrando as camadas da pele. E aí ele pode passar da epiderme, agir lá na derme e danificar os tecidos mais profundos. Então, quando aplicar o ATA, tem que proteger qualquer ácido. Quando aplicar qualquer ácido, tem que proteger a área ao redor, ou com vaselina, ou com glicerina, ou com micropóreo, tem que proteger a área ao redor. Se eu quero que o ácido tenha ação na pontinha do meu dedo, vocês concordam que eu tenho que proteger todo o restante do meu dedo? Se o meu problema está na pontinha do meu dedo e eu quero tratar com ácido a pontinha do meu dedo, eu tenho que proteger muito bem protegido todo o restante do meu dedo, porque os ácidos, eles não são sólidos. O ácido glicólico não é líquido. Se eu pingar o ácido glicólico aqui, se eu pingar o ácido tricloracético, que também é líquido, igual o ácido que fica líquido, né, na formulação e fluido, se eu pingar a solução de ácido cloracético aqui e ela escorrer, pensa, eu vou ter ação ácida em todo local onde que escorreu. E aí vai lesar o tecido íntegro, porque aqui meu tecido está íntegro, mas na ponta do meu dedo eu tenho a lesão que eu quero tratar. Eu tenho a hiperkeratose, que eu posso tratar com ácido, eu tenho a minha lâmina ungueal, a minha onicomicose, que eu posso tratar com ácido, e aí eu tenho que proteger muito bem quando eu estou manipulando o ácido no paciente. Isso não é só na podologia, isso é também na estética. Então, quando eu estou, por exemplo, aplicando o ácido na pele do paciente, aí a diferença são concentrações, são tipos de ácido, eu protejo bem os meus lábios, eu protejo bem a asa do nariz, eu protejo bem a região dos olhos, porque eu não quero que o meu ácido chegue ali nessas estruturas tão nobres. E aplico no restante porque eu quero regeneração da minha pele. E aí vocês lembrem desse exemplo quando trabalhar, manipular ácido. Todo ácido que eu manipular no paciente, se eu quero tratar a ponta do dedo, eu tenho que proteger todo o dedo restante. Se eu quero tratar a unha, eu tenho que proteger ao redor da unha. Se eu quero tratar a região plantar, eu tenho que proteger todo o dorso entre os dedos. Eu protejo com o que, Mara? Se eu tiver eu posso proteger com micropóreo, posso proteger com vaselina, com depantenol, com glicerina. E aí o conhecimento podológico da escola de podologia que vocês, né, têm, com certeza já é muito maior do que o meu. Então, existem várias funções para se manipular o ácido no paciente, várias formas de proteção. O ATA, então, ele pode ser usado de 10% a 90%. Na podologia, qual que é a concentração do ATA que vocês estão comprando, né? Vocês estão manipulando o ATA em torno de 70, 60, 70, 80, 90%. Ou seja, quando vocês têm um frasco de ácido tricloracético, é quase que vocês têm ácido cloracético puro. E é um produto cáustico que só. Então, ele é bom, sim, ele faz efeito, sim, e se usado corretamente, vocês vão atingir o objetivo, né? O ácido glicerídeo, que eu já falei, que era para exemplificar que, apesar dele ter o nome ácido, a sua função é ser calmante, não é ser... Professora, te interrompendo, o ATA, me parece que me falaram uma vez assim, que você pingou uma gotinha, você não pode pingar outra gotinha, como o ácido nítrico. Tem isso mesmo?
Obrigada pela lembrança, que é tanta coisa, né? O ATA, a gente fala que ele é camada dependente. Então, por exemplo, a ação dele é camada dependente. Se eu aplicar uma gotinha, pronto. Se eu aplicar outra gotinha em cima, esse efeito vai aumentar 2 vezes mais, mas não significa que aquela primeira gotinha que você aplicou não está agindo. Está agindo o tanto que tem que agir para causar um frost, para causar um esbranquiçamento, fica branco na região que aplica muitas vezes. E aí, se você for aplicando, achando que não está funcionando, vai aplicando, ele vai permeando. Lembra que vai atingindo as camadas mais profundas? E aí é o que é feito camada dependente. Aplica mais uma gota por cima, mais uma gota por cima, a chance desse produto começar a permear, a penetrar e atingir camadas mais profundas vai ser 100%. E você não quer que faça ação nas camadas mais profundas, senão você vai lesar a derme e vai causar cicatriz. Assim como o meu amigo lá estava com uma cicatriz aqui na face, você vai causar uma lesão profunda, um buraco, sei lá, no dedo do paciente. Então, muito cuidado quando manipular. É melhor você não ter a ação ou a ação pouca do que você achar que não está agindo e sair aplicando e depois ter um problema. Então, lembre-se do ATA, dessa colocação muito boa da Vanúzia, que eu já estava esquecendo. Pingou, ok, não precisa ficar pingando uma atrás da outra, não. Ele é efeito camada dependente e o efeito complicação também vai ser camada dependente. Vocês estão levantando a mão, né? Deixa eu ver aqui. E eu posso fazer a aplicação dele igual eu faço do ácido nítrico, de 7 em 7 dias no tratamento de verruga? Sim, pode, mas não é engessado. Vai depender da evolução do tratamento da verruga que você está com o paciente, né? A Alana está perguntando aqui, olha, qual é o ácido mais seguro para ser usado na podologia para verrugas, calosidades e lâminas? O ácido salicílico, eu ainda diria que o ácido salicílico, certo? Gente, quem levantou a mão aí, pode ligar o áudio e falar, porque eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar ou quando vocês estão levantando a mão. Sou eu, Maria professora Elise. Anaíse. Tudo bem? Magno, boa noite. Muito bem, Vanusa, você falou certinho. E é bom explicar também da seguinte forma: você não pode ocluir também de forma nenhuma. Tem gente que está ocluindo os ácidos, está potencializando. Tudo que a Maraíse falou é o correto, e principalmente na forma de oclusão. Então, você pingou o ácido ATA que a gente está utilizando, e se você pegou, por exemplo, igual lá no ponto do podólogo, lá nós trabalhamos só com o ácido, o ATA a 90%. Então, você vai fazer uma gota, não pode ocluir no local, aplicou uma vez e pronto. E faz o tratamento em 7 dias utilizando o laser, que você vai ter um bom resultado. Agora, explica para elas, Maraísa, por favor, a respeito, por que foi substituído, que ainda há dúvidas. Por quê? Antigamente, a gente utilizava o ácido nítrico fumegante. Nós tivemos uma reunião até a Maraísa, eu e outras pessoas, e foi falado mesmo que a gente não vai ter mais o nítrico. Não tem como mais a gente ter o nítrico. Então, foi abolido e a gente não vai ter. Se algumas farmácias ainda estiver, é porque é para outras finalidades, né, Maraísa? Para outros objetivos. Mas agora, para nós, na podologia, o que é utilizado mesmo vai ser o ácido ou, então, a crioterapia que a gente vai utilizar na crioterapia, que a gente vai utilizar com gelo seco, por exemplo. Entendeu? Muito bom. Só isso, Maraísa. Obrigada pela Maria colocação. Elise. Oi? Eliane, Tá joia, deixa eu te perguntar, tudo bem? Deixa eu te perguntar, eu posso misturar o ATA com o salicílico para fazer o peeling? Você fala na região plantar, na região ungueal? Sim, na região plantar, nas calosidades. Olha só, se você tiver com a calosidade um calo, você pode até pingar o ATA e fazer o salicílico, mas você jamais vai aplicar um ATA no pé todo. Não é isso que você está falando, não, né? Não, estou falando aplicar somente nas calosidades. Aplica o ATA e depois aplica o salicílico por cima. Tá. Eu tenho uma pergunta boa para a gente discutir entre os colegas, sabe? Principalmente com o Magda, eu vou deixar até para ele depois fazer alguma colocação, se ele quiser. Não tem a necessidade de você aplicar um ATA e depois colocar um ácido salicílico por cima, certo?
O ATA ele é muito forte. E aí eu bato na tecla da permeação, da penetração e da lesão. Às vezes eu quero um efeito regenerativo muito rápido, um efeito de curar muito rápido, e aí eu vou fazendo produtos em cima de produtos, a chance de um interagir com o outro, ou de potencializar o efeito do outro e permear, penetrar e agir nas camadas mais profundas, se torna maior. Entendeu, Eliane? Então, eu, com certeza, faria um salicílico, o retorno do paciente poderia pontuar um ATA, com certeza você vai entrar com tratamento podológico também, né? O mecânico, não só o químico, que seriam os produtos. Então, assim, nunca na primeira sessão do paciente faça a aplicação de mais de um produto, porque a chance dele ter alergia também vai se estendendo, em se tratando de ácidos, doses fortes. Só para exemplificar, né, em se tratando de ácidos e dose forte, certo? O Tuia Agora, Home Care também funciona bem, né, professora? Tuia Home Care para calos, verrugas também, né? A gente fez até uma tuia mix, uma tuia bem diferenciada, com associação de ativos. Tem a tuia também pura. Tem, por exemplo, o ácido salicílico 20% ou 15%. Então, tem vários produtos que a gente pode contar. Porém, é o seguinte, quando eu faço tratamento, principalmente estético, eu sempre faço com cautela. Nunca na primeira sessão eu saio aplicando vários ácidos, um camada em cima do outro, porque a chance de ter alergia ou de uma potencializar o efeito, ainda mais que a gente está falando de ATA de 80%, 90%, é muito grande, né? Ô, Eu Maraís, já fiz, não deu problema nenhum, né? Eu já fiz, não deu Maraís, problema nenhum. oi, Oi, pessoal, é a Max que está falando, tudo bem, né? tudo bem, Max? Então, a Eliane estava perguntando, na podologia, eu não aconselho não, tá, gente? Eu não sei, assim, na área da estética, mas na podologia, você seleciona, porque até mesmo que o mecanismo de ação deles são diferenciados. Então, para que você vai usar? Nas verrugas, por exemplo, né? No caso daquela ação da verruga, tem hora que a gente tem que fazer a cauterização mesmo, que é a vasoconstrição mesmo, e usar o ATA. Mas é muito arriscado associar os dois ácidos, porque até o ATA puro, como a Maraís falou, se você não souber usar e você cauterizar uma vez, cauterizar duas vezes, eu já peguei muitos casos de queimadura de segundo grau, com bolha, por conta desse uso exagerado do ácido, porque como vocês estavam acostumados com ácido nítrico fumegante, ele fumegava, né? Ele fumega, na verdade, que ele ainda existe, mas ele fumega, e o ATA não fumega. Então, o que dá? Dá a impressão de que o ácido nítrico fumegante é muito mais forte do que o ATA, e não é. Eles têm a mesma ação, embora o mecanismo é diferente, mas a ação é a mesma. Então, eles são muito fortes e tem que tomar todo o cuidado do mundo ao manipular esses ácidos. Então, quando você selecionar lá, a verruga está com hiperqueratose, então opta em usar o ácido salicílico. Agora, se a verruga está com os vasos trombosados e não tem mais aquele anel de hiperqueratose, aí você vai optar em fazer aquela ação, tá? Perfeito, Max. Boa noite, Max. Tudo bem, né, amor? Obrigada. Perfeito, é exatamente isso. É sempre trabalhar no zelo, né? O menos sempre vai ser mais. E às vezes a gente acha que, então eu vou colocar glicólico, salicílico, ATA. Não tem esses protocolos na estética também. A gente não sai associando dessa forma, tá? Na estética, Mara, a gente tem para mancha senil, pinga o ATA, enfim, nem vou citar. Mas, assim, é muito criterioso e não existe isso de colocar um salicílico com ATA, e a chance de você aumentar o efeito, potencializar e permear é muito grande. Como a Max falando, você só vai aumentando a penetração nas camadas, né, mais profundas e causar mais lesão. oi, Mara. Oi, Mara, Ana, tudo deixa eu bem? te perguntar uma coisa aqui. Eu escutei você falando aí o seguinte, que após usar o ATA, a gente não deve ocluir. Correto que eu falei? Correto que eu ouvi?
O ideal é não trabalhar com ácidos e oclusão e deixar essa oclusão por muito tempo, né? Você não tem Sim, mas pingar o áta e ocluir. Por que Eu acho que o Magno quis dizer assim, que não é para colocar gás, e não é para colocar dedeira, igual a gente faz com os outros curativos. É só pôr o micropore. sim, entendi. mas aqui, lembrando que um procedimento de unha encravada, onde eu tenho granuloma, aí eu vou cauterizar o granuloma, aí eu fiz a retirada da espícula, aí teve sangramento, eu vou precisar usar o cimento cirúrgico, e aí como é que eu vou fazer? Micropore não vai segurar a onda, não, hein? Calma. Não, mas peraí. Calma, Você vai gente. usar o ATA, ou você usa o ATA, ou você usa o cimento cirúrgico. Você não vai usar os dois juntos, amor. Isso. Uai, mas eu não vou cauterizar, ô Maxandra. Mas eu vou voltar lá no que eu aprendi com você. Quando eu me formei em 2009, usávamos o ácido nítrico fumegante. Isso, quando estava o granuloma sequinho, né? Não, o granuloma precisava ser cauterizado para a gente produzir a cicatrização dele. O granuloma sem exudato, que ela quer dizer, professor. É sem exudato, amor. Porque se tiver com exudato, você não pode usar, porque senão, na vasodilatação, se você usar o ATA, você vai causar uma queimadura, né? Então, você tem que saber avaliar o granuloma para você saber se você vai aplicar o ATA ou se Só você o vai laser pôr cimento vermelho, né, cirúrgico. professora? Então cada caso é um caso, você tem que avaliar a lesão. Você não vai usar, por exemplo, um ácido nítrico fumegante, um ATA, para poder fazer cicatrização, não, porque o mecanismo de ação dele é o quê? Não é vasoconstrição? Para fazer cicatrização, aí você vai usar um agente cicatrizante. Se tiver inflamado, você vai usar um agente anti-inflamatório. Se precisar de cauterizar, de cortar mesmo a circulação local, porque aquele tecido de granulação está em excesso, aí sim você vai usar o ATA. Tá, e quando eu preciso fazer as duas coisas? Não, ou você faz uma ou faz outra. Obrigado. O laser, professora. O laser Aí você pode usar, o laser você pode usar em tudo. O laser você pode usar em todos os protocolos. Todos. Eu não tenho laser, eu uso alta-frequência. Pode ser também, aí não tem problema não. O que não pode fazer é assim, usar um anti-inflamatório junto com um medicamento que vai destruir o tecido, porque o ATA, ele destrói o tecido. Por isso que a gente utiliza quando a gente quer reduzir o granuloma. Aí por isso, Paulinha, que você não pode misturar muitas vezes os dois. O cimento cirúrgico, na realidade, quando aquela ferida ali está cheia de exudato. Então o cimento cirúrgico ele vai puxar todo aquele exudato, ajudar no processo ali de cicatrização. E como a professora Max falou, quando você utiliza um ATA, é só para cauterizar. Se você utilizar os dois, imagina, você cauteriza e depois você coloca o cimento cirúrgico por cima, você vai estar fazendo isso aqui, ó. Você abafa o local. O que a Maraísa acabou de relatar? Você vai estar potencializando a ação daquele local. Por isso que depois, muitas vezes, na hora que ele volta ali, o paciente vai estar com uma ferida muito maior no local. Então, você não pode misturar essas substâncias. E você mata a célula, aí você retarda o processo de cicatrização em vez de melhorar. Obrigado, Max. Por isso, e principalmente ainda, Paula, se você colocar o cimento cirúrgico, se você não fizer nem a mistura dele com a GE, você fizer ainda a mistura dele com o alginol, que é o líquido dele. É Paula que está falando? Quem que está falando com essa voz? Ô, Maxandra, Ana Paula, que foi sua aluna em 2007. Eu sei que é Ana Paula, ele está chamando-se de Paula, eu estou assim, gente do céu, mas essa voz é da Ana Paula. Não falei errado não, menina. Minha voz não tem como confundir não, hein, Maxandra? Ana Paula, presta atenção, eu vou te falar uma coisa aqui, eu vou te dar de presente, o meu curso de curativo no dia 8 de março. Max, você está ouvindo isso? Eu vou dar de presente. Já queria fazer, então eu tô ganhando de presente, adoro. Vai ganhar esse curso de presente, eu vou te dar, eu faço questão. Maxandra. Oi. Para mais um segundinho aí. Fala do curso aí para o pessoal, a data, o dia, quem sabe. Eu já ia fazer, já que eu ganhei,
Já ganhou. Agora você vai chamar colegas para fazer. Nós vamos dar um curso, dia 8 de março, vai ser um curso sobre feridas e curativos, aplicado à podologia. O valor desse curso, gente, é R$100. Por que é R$100? Está bem em conta, porque eu estou vendo a necessidade de vocês para atualizar sobre esse assunto, né? Ana Paula, por exemplo, quando eu dei aula para Ana Paula, eu não era enfermeira. Hoje eu sou enfermeira, eu sou especialista em ferida, né? Então a gente vai só aprendendo mais e mais. E existe muita tecnologia relacionada à cobertura curativa que a gente tem hoje, que antes não usava. Então, Ana Paula, na nossa época lá, o que existia? Basicamente, cimento cirúrgico. A gente não tinha acesso às coberturas que a gente tem hoje. Ácido nítrico e alginate de cálcio, né? Então tem muita coisa nova e aí a gente precisa de atualizar e saber avaliar a lesão. Essa lesão, ela está precisando de um medicamento anti-inflamatório, cicatrizante, um medicamento que tem ação de vasoconstrição, e para isso eu preciso de avaliar a ferida. Tá? É isso que a gente tem que entender antes de aplicar os produtos. E trabalhar com ácido é uma coisa muito séria. E aí, eles são excelentes, excelentes. Mas se você não souber usar, você vai causar efeito contrário. Em vez de trazer um benefício, vai destruir a célula, né? Então, é isso aí. Não faça isso. Não justifica você usar um anti-inflamatório e depois usar um medicamento que vai destruir o tecido, que é isso que ele faz, ele destrói o tecido. Concentração de 90% é muita coisa. Tá? Meu presente para você, gatona. Ok, obrigada. Adorei. Eu já ia fazer, agora vou fazer 0800. Ô, Max, obrigada. Agora você vai chamar as coleguinhas. Pode chamar as coleguinhas para vir fazer o curso. Ando mandando para todo mundo. Muito eu não bem. fico muito presente no grupo, não, mas eu mando as divulgações para o povo. Depois você manda no grupo também, Max, tá? Tá bom, eu vou mandar. Obrigada pela explicação, foi excelente, viu? Depois pede para... Oi, por favor, pede para a Maxandra depois passar para a gente maiores detalhes, como é que faz para entrar em contato com ela sobre o curso, por favor. Então, inclusive, está tendo curso de laser também. Ô, Magro, pede o menino lá do marketing para mandar para você e você coloca lá no grupo. Tá. Ô, Magno, você pode mandar no grupo, a Tawane compartilha com as meninas que não estão no grupo, que são as convidadas que estão assistindo a aula também, tá? Obrigado, doutora. Não sei quem conhece o Magno e a Maxandra são professores, viu? Conhece? Todo mundo aqui conhece. Todo mundo aqui conhece? Quem não conhece? Todo mundo conhece. É a figurinha, né, Ana Paula? A figurinha, né? Pois é. Então, está mais que divulgado aí, muito bom. Então, continuando aqui, a explicação deles, nossa, foi excelente, eu acho que, né, foi tudo para complementar aqui o que a gente vem falando. E aí a gente vem abordando o ácido glicerídeo, e não é porque tem a palavra ácido que vai ter função ácida de renovação, igual peeling, né, igual ácido tricoracético, igual ácido glicólico. Então, é aqui para vocês se alertarem quanto a isso e estar sempre estudando, né? Estar sempre buscando e lendo muita informação, tá? Como curiosidade, eu trouxe o ácido fítico. O ácido fítico, ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, também hidratante, e é usado muito no tratamento de manchas. Então, é usado muito no tratamento daquelas manchas de sol que aparecem na pele, né? Geralmente ácido fítico 2%, creme 30 gramas, para poder aplicar nas manchinhas, pode ser em manchinhas de pele corporal, como pernas, por exemplo, quanto na face, né? Quanto no corpo. Então, é usado para todas essas questões. Aí temos também o ácido cólico, deixa eu ver se eu coloquei aqui, o ácido cólico com a mesma função do ácido fítico, de clareamento de manchas de pele, e ambos na função 2%. O papel que sai aqui. Então, tanto o ácido fítico quanto o ácido glicólico, eles já não vão ter aquela função de renovação, não vai ter aquela função de tratar a hiperkeratose ou de efeito descamativo, de regenerar.
eles vão ter funções de clareamento, tá? Clareamento de pele para manchas, numa dose de 2%. Eu trouxe para poder exemplificar para vocês a fórmula do ácido salicílico, que o ácido salicílico pode ser usado em várias concentrações, tanto para o home care quanto para o uso externo, né? Eu trouxe aqui para uso profissional o ácido salicílico a 40% ou 50%. Então, esse é para uso em consultório, para tratar a hiperkeratose, tá? Pode aplicar, deixar agir por um determinado tempo, geralmente 6, 8 horas. O paciente retira esse produto, começa a descamar, então causa descamação e a regeneração vem posterior à descamação da parte, né, da pele, da parte epidêmica. Para uso home care de verrugas, o ácido salicílico 20% com ácido lático 10%, né? E aí eu trouxe um veículo que nós chamamos de colóide elástico. O colóide elástico é como se fosse fazer uma pastinha. Então, lá vocês aprenderam creme, vocês aprenderam gel, viram que o creme está branco, que o gel está transparente, e o colóide elástico ele é transparente também, tá? O colóide elástico, ele fica líquido, transparente, mas ele é mais fácil para poder incorporar o salicílico com ácido lático, e ele fica uma colinha. Então, quando eu vou aplicar essa formulação na verruga, o paciente está lá com essa formulação para poder usar diariamente, ou um dia sim, um dia não, na verruga, o colóide elástico é melhor do que o creme, é melhor do que o gel, porque o gel, se eu pingar na verruga, ele vai escorrer. O creme, se eu colocar na verruga, o paciente vai pisar ou vai passar, né, o pé em algum lugar e vai tirar. E o colóide elástico, ele permite colar. Ele vai passar e vai fazer aquela colinha, aquele filmezinho em cima somente no local onde que foi aplicado. Bom, essa é a diferença. A exemplificação do que a gente estava falando, do ácido cloracético, que pode ser em várias concentrações, 40, 50, 60, 70, 80, né? Eu já citei sobre o peeling, né? Os estudos sobre ácidos na podologia, que vêm sendo cada vez mais estudados, aprofundados, e o ácido glicólico tem sido um ácido estudado também, depois a gente vai ver esse artigo. E um exemplo de formulação para mostrar que, quando eu olho para uma formulação dessa, ou quando eu compro um produto industrializado, quando vocês leem um rótulo e tem ácido benzoico na fórmula, não é para efeito peeling igual salicílico, igual glicólico. Ou, né, o efeito do ATA, por exemplo. O ácido benzoico aqui, ele está numa formulação para tratar onikomicose, micoses de mãos e dos pés. Então, é uma fórmula que o paciente trata micose né, das mãos, dos pés, e não tem a função ácida peeling, descamativa, como a gente está abordando, ok? E aí é isso, gente, nós já estamos lá em 10h40. Como eu disse, o ácido é para a gente falar um dia inteiro, um protocolo inteiro, e essa é uma aula que eu quis trazer para vocês para poder abordar, né, esse contexto todo de ácidos, e, né, vocês que fizeram um curso, o simpósio de podologia, e eu fiquei prometendo esse conteúdo, esse assunto aqui, e que vocês que foram convidadas por quem participaram do simpósio, eu também agradeço muitíssima presença e estar aqui com vocês. Espero ver em outros momentos, em outras aulas, em outros simpósios, né, em cursos, está todo mundo aqui reunido e abordando e trazendo novidades, porque, igual a Alexandra disse, qualquer ramo de estudo, qualquer área profissional, tem sempre uma novidade, né? Tem sempre um estudo novo, tem sempre um ativo novo, um contexto novo, uma formulação nova, é creme, é gel, agora eu tenho colóide também, né? É creme, é gel, é solução. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo esse contexto, esse conhecimento e trazendo para a nossa realidade, para a nossa prática, né? No contexto total. Aqui está as nossas redes sociais, aqui está o meu Instagram, o Instagram da Mais Manipulação também, o meu canal do YouTube, o canal da Mais Manipulação, e eu só tenho a agradecer. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá?
Estamos aqui, ainda a gente tem um minutinho antes de se despedir, de encerrar a nossa aula. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, a nível ilustrativo mesmo, porque foi falado muito aí acerca do ATA, a questão de cuidado com a manipulação dele para não atingir as camadas mais profundas da pele e tal, e que ele ajuda também na questão do peeling, ele faz um peeling satisfatório, se bem manipulado, enfim. Mas eu fiquei, na medida que vocês ficaram explicando, eu fiquei tentando imaginar aqui, ilustrar como que seria essa aplicação. Por exemplo, na região do calcâneo, né, na hiperqueratose. Eu fiquei imaginando assim, bom, tem que ocluir, né, assim, proteger a área que não está afetada, ok? Mas digamos que a região da queratose no calcâneo, ela é maior, claro, por causa do tamanho da região, enfim. Como de forma ilustrativa, como é a aplicação desse ácido ali? Igual, é de uma maneira pontuada? Digamos assim, a maneira pontuada, ela não vai conseguir atingir toda a área do calcâneo. Então, como que aplica, assim, de modo ilustrativo, por exemplo? Você pode até, de repente, ilustrar, assim, na palma da mão, assim, como se fosse o próprio calcâneo ali. Entende a minha pergunta? Eu não consegui entender como passar, como aplicar esse ácido, né? Perfeito, eu entendi. Me fala só o seu nome, porque tem tanta tela aqui que eu não estou te vendo. Eu sou Adriana, de Belo Horizonte. Adriana, tá. Perfeito, Adriana. O ATA, ele é sim aplicado pontual. Então, por ele estar no frasquinho, ele é um líquido, né? Você não vai molhar ele com um pincel e passar. Você não vai pegar uma espátula e passar. Ele é líquido. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar em que veículo, em que formulação esse produto está. Já o ácido salicílico, ele está em creme, então me permite passar, né, com uma espátula ou com a minha própria mão com luva. Eu pego o creme de ácido salicílico e passo na região, né, plantar. Já o ATA, ele é líquido, então eu tenho que molhar um cotonete, por exemplo, e pontuar no local. E aí a sua dúvida, veio uma dúvida pertinente, que talvez a gente está abordando assim, o ATA é muito bom para hiperqueratose, mas a gente não aplica o ATA no pé inteiro ou na região, né, da região calcanhar. Aí a gente já tem outros ácidos para tratar de forma melhor. A gente está abordando muito aqui o ATA para se aplicar pontual, né, no local onde está sendo tratado, mas não passar o ATA na região plantar, né? Totalmente não. Foi essa dúvida que você ficou? Deu a impressão que eu estava explicando que eu vou aplicar esse líquido ATA em todo o pé, naquela região de hiperqueratose? E aí você não conseguiu visualizar como que seria essa aplicação na região total de hiperqueratose, é isso? Pronto, é isso mesmo. Isso, porque tem o cotonete e tem o microbush, né? Mas, assim, na região do calcâneo, eu pressuponho que seja uma área um pouco mais extensa, né? Então, não tem como fazer de uma forma mais pontuada. Você não trabalha com a região, você não trabalha com ácido, você trabalha com outro ácido. Se você... Então, não se usa de forma alguma ATA para hiperqueratose na região do calcâneo, no caso, não se usa. Olha, Adriana... Posso responder aí, Maraís? Pode, depois eu complemento também. Porque eu acho que ela fez um pouco de confusão mesmo, que tanto ácido ainda que foi falado, e realmente o ATA na podologia, ele é usado para cauterizar granuloma, que é as verrugas, e no calo conúcleo só. Aí, para fazer o peeling, Adriana, é o ácido salicílico, não é isso, Maraís? Ou tem outro ácido na podologia? É exatamente isso. A gente abordou, vamos falar 3 ácidos principais, né? A gente abordou ácido salicílico, para a gente resumir, ácido glicólico e ATA.
E aí o ácido, se eu quero tratar a hiperqueratose, igual a Adriana está perguntando, de aplicar na região dos pés para tratar, tirar aquela parte grossa, qual que é o Salicílico. ácido de escolha? É o salicílico. Por Ótimo. quê? Por vários fatores, pela segurança comparada ao ATA, porque ele é feito em creme, então eu consigo aplicar melhor. Então, não é à toa que se usa o ácido salicílico ali para tratar a hiperqueratose, certo? Uhum. E ele é mais seguro também, se eu fosse comparar com o ATA. Também O acho. ATA, né? Agora, o ATA é para usar na podologia, nessa finalidade, nas finalidades que a professora Maxandra citou. No É para lugar do usar nítrico fumegante. Ele substitui Exatamente, Adriana, o isso nítrico aí. fumegante. Ponto. para tratar de maneira Ponto. pontual, seja com Uhum. cotonete, né? Seja com microbush, pontual. Perfeito. Eu Aham. Não dá para uso ficar inventando moda de misturar uma não coisinha com outra tá coisinha, bom. não. Uma coisa é uma Mas eu vi coisa, um outra coisa. vídeo, Mara, mas eu vi um vídeo que você estava fazendo peeling no colo do paciente, no rosto do paciente, e você passou o ATA com microbush ou com cotonete no rosto todo do paciente. Né? Aí vocês vão chegar para mim e vão falar assim, ai, Mário, mas você falou que não aplica na pele toda, que é só pontual? Na podologia. Porque Uhum. na podologia, vocês usam ATA em altas doses, né? Na estética, se vocês forem no YouTube pesquisar como aplicar ATA, né? Vocês vão achar vídeos de gente passando no rosto inteiro o ATA. E aí vocês não vão pegar o ATA que vocês estão ali e aplicar no pé inteiro. Eu acredito que ninguém ensinou isso para vocês em algum momento, ensinou? Ok. Então, não é essa abordagem, tá? Não, e se fazer isso aí, queima mesmo, vai descolar Vai a descolar a pele pele da do pé. plantar. Vai descolar, exatamente. Então, o Vai ATA desprender a pele da plantar, vai causar queimadura, bolha de segundo grau, queimadura de segundo grau, você fazer isso. exatamente. E aí, para quem já usava o ácido nítrico, ou seja, é a mesma rotina de uso, né? As mesmas indicações, o ácido, o ATA. De repente, seria interessante, né, Maraísa, até associar a ureia a 20% com ácido salicílico a 40%, igual você fez para a gente, do que ficar correndo esse risco, né? Perfeito, Max. Aí que entra a associação, né? Aí que entra o desenvolvimento da formulação. Por quê? Porque nós sabemos que quando a gente faz uma associação de ácido salicílico com ureia, ou uma associação de ácido salicílico com ácido lático e ureia, você está aumentando o efeito peeling, o efeito descamativo, com a margem de segurança melhor. E aí que entra as nossas formulações, nossos produtos peeling, porque a gente sabe dessa questão. A gente sabe que a gente precisa de uma boa ação descamativa, né? O ácido salicílico sozinho muitas vezes resolve, outras vezes não, a gente precisa de fórmulas mais potentes, mas não é porque a gente precisa de fórmulas mais potentes que a gente vai pegar, né, um produto como o ATA e vai tratar a hiperqueratose com ele, não, tá? É pontual mesmo, nas indicações que a Marcandra disse, e se vocês olharem algum vídeo de aplicação de ATA no rosto todo e na pele, não é o mesmo ATA da podologia, tá? É um ATA bem fraquinho, que tem ação só superficial. E aí, se você pega esse ATA fraquinho e aplicar no pé do paciente, não vai fazer cosquinha. Então, ou seja, na podologia é 70, 80, 90, nas indicações que a professora Maxandra citou, né, melhor que eu me complementou aí. Bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigada eu. Agora, gostei muito dessa indicação de fazer uma demonstração. Então, eu vou aceitar essa sugestão, Adriana, de estar trazendo algumas demonstrações aqui, talvez uma professora, né, que queira fazer, faça a aplicação, compartilhe com os colegas, mas o mais indicado, gente, é fazer o curso mesmo para aprender corretamente os protocolos, né, a sequência de aplicação, ter a técnica adequada, né, e estudar mais aprofundado, né, um estudo mais aprofundado, que a gente aqui está vendo só mesmo um apanhado. É como eu disse, é uma aula de ácido, mas se a gente fosse abordar ácido, seria um curso de 2 dias, envolvendo desde o contexto, o conteúdo teórico todo, e ainda a demonstração prática e a execução mesmo
da técnica, né? O que não nos impede de fazer isso depois, né? Mais para frente, quem sabe, tá bom? É isso, eu agradeço, viu, gente? Tá ficando tarde aí. E se alguém quiser falar mais... Ô, Maraíse, Oi? outra coisa também, para essas meninas que estão com um pouco de dúvida, elas podem combinar comigo, me liga, eu faço questão de que elas passem um dia com a gente lá na São Camilo, para elas pegarem esses novos protocolos que você está passando aí para elas, porque a gente faz isso todos os dias, toda hora, a gente utiliza esses ácidos. Então, vocês podem, é só me avisar com antecedência, Max, olha, gostaria de passar um dia com você. Nossa, era o maior prazer. Vocês podem ficar à vontade, viu, gente? Só me falar antes. Muito bom, Max. Aproveitem a oportunidade, meninas, né? E a gente vai discutindo e aprendendo juntos, né? Compartilhando aí. Eu só tenho que agradecer vocês por estar aqui até agora e precisando de mim também, precisando a mais manipulação. Com certeza, eu preciso de você. O WhatsApp. Toda hora. A doutora Maraíse me salva toda hora. Ô, Maxandra, vou Oi, fazer amor. minha inscrição lá e falar que você me deu o curso 0800. Sim, pode falar. E outra coisa, a gente é online, tá? Na plataforma, tem que fazer inscrição. Senão vocês não têm acesso. Muito bom. Tem como fazer mais uma pergunta presencial. rapidinho? Rapidinho? Não é presencial não, gata. Ei, Adriana, você tá sumida, hein? Oi? Tá sumida, hein? Eu vou fazer a graduação, Max. A gente vai se ver. Felicidade. Que bom saber. É uma alegria rever vocês, né? É assim, as minhas perguntas elas estão sendo assim a nível de desconhecimento mesmo, é um tempo que a gente formou, né? Tem Eu e as muito meninas tempo, é aqui. Aí tem algumas que deram continuidade e agradeço demais, assim, até publicamente a Piedade, porque nós fomos convidadas dela, né? Que E bem. ela, assim, gentilmente, assim, nessa parceria, né? Nesse desejo que nós também absorvamos esses conteúdos, né? E que a gente se torne cada dia mais, assim, uma boa profissional para as pessoas e tudo. Então, ela, com carinho, assim, nos convidou, né? Então, agradeço, assim, de forma pública mesmo. E a minha outra pergunta, eu sei que o diabético, a gente tem que ter todo cuidado do mundo com o diabético, né? Claro, algum produto desse, né? Acho que o ATA não, né? Acho que o ATA não pode, hipótese alguma, em um diabético, né? Mas o salicílico, diabético e lactante, na verdade. Aí tem que tomar o máximo de cuidado, ter alguma concentração assim já fixa ou nova, que às vezes eu desconheça, né? As meninas desconheçam, assim. Tem para passar para a gente, assim? Todos os... Para a Maraísa ou é para mim essa pergunta? Pode responder, Tanto Max. faz, a que puder responder, agradeço. É porque existe uma diferença muito grande da pessoa que tem diabetes e que tem o pé diabético, né? Então, a pessoa que tem diabetes, às vezes, ela tem a pele melhor que a minha, mas se ela tem o pé diabético, aí é outra coisa. Aí não aconselho utilizar o ATA, não. Agora, o ácido salicílico, você vai avaliar, né, a necessidade. Eu gosto de evitar o máximo, para quem tem pé diabético, que é o pé com infecção, que já tem lesões, seja essas lesões neuropáticas, lesões isquêmicas, aí eu não aconselho. Glicólico também. O glicólico, ultimamente, eu nem tenho utilizado ele. Por quê? Porque antigamente a gente utilizava ele 50%, não sei se vocês lembram. Então, como pelo mecanismo de ação dele fazer a vasodilatação, o que nós fizemos? Nós diminuímos, né, Maraís? Nós diminuímos a concentração e colocamos ele no plus, no emoliente plus. Então, hoje eu tenho o ácido glicólico na concentração de 7% no plus. Eu não uso mais aquela concentração muito alta mais. Eu uso mais. E a gente viu que estava dando muito problema. Que, por exemplo, tem gente que colando utiliza... muita unha. E quando tinha gente que estava utilizando ele, por exemplo, em casos de onicomicose, ele descolava completamente, gerava uma onicólise ali na unha do paciente.
E Muito pior, bem. tinha gente que estava utilizando ele muitas vezes em onicofose. Aí retirava a onicofose e depois machucava. E aí com ácido no local. Aí piorava tudo, mais do que nunca. Aí gerava era ferimento. Aí Entendi. Hoje, pra você ter uma ideia, hoje nós utilizamos mais o salicílico na onicofose do que o glicólico. Por conta da forma de apresentação, por ele ser em solução, ele permeia mais. E o salicílico, na onde você aplica, ele fica e ele age só ali no local. Então, não corre o risco de colar a unha igual o glicólico. Uma curiosidade. Meninos, boa noite. Agradeço vocês de estar participando da aula, mas eu vou dormir. Tá joia. Muito É mesmo, cansada. já. Também daqui a pouco eu vou. Professores, né, no caso. Eu estou com uma paciente que ela está em tratamento com Rocutan 9 meses, uma mocinha de 16 anos. E eu fiz a espiculectomia dela e agora ela apresenta recidiva de onicocriptose. Ela está de novo já 3 vezes. Tem alguma relação do Rocutan com a unha encravada? Toda possível, porque o Rocutan, ele deixa a pele extremamente fina, sabe, Vanusa? Então, a própria unha vai cortar o tecido. Aí, o interessante é utilizar, aí entra a Maraísa aí, ó, utilizar uma pomadinha uma dermoprotetora, mesmo depois que você tratou, para não dar recidiva, hidratar com uma pomadinha dermoprotetora, aí fica por conta da Maraísa aí, para falar da pomada. Deixa eu falar para você, Chiquinho. Olha para você ver, Vanusa. Ela é assim uma menina muito branquinha, a pele muito clarinha, e ela está com onicocriptose bilateral dos hálux, Então, deixa eu te explicar. E na mãozinha também. Deixa eu te explicar. Olha para você ver. O que o Rocutan ele faz? Ele faz, na realidade, uma purificação celular. Por que o dermatologista manda tomar o Rocutan? O Rocutan, na realidade, ele começa a tirar todas as impurezas da sua célula. Então, ele vai estar tirando toda a sujidade da sua pele, fazendo com que ela fique limpa. Então, por exemplo, quem toma Rocutan, na realidade, começa a dar ferida até nas mucosas, tanto na boca, como no ânus, no pênis, na vagina. Então, todas as mucosas começam a dar erupções. Então, o que se faz? Você não pode, muitas das vezes, até ficar retirando todas as espículas, não, que muitas vezes não tem nem espícula. Igual você falou, começa a dar nas mãos. O que você vai fazer no caso de Rocutan? É claro que a primeira coisa é todo cuidado preventivo. Ele tem que fazer higienização rigorosa do local e você começar a fazer afastamento de prega. Não é retirar espícula, é afastamento de prega. E muitas das vezes, nesses casos, vai vir com exudato, que aí você vai fazer ou com cimento cirúrgico agora, nesse caso que vai ser utilizado, jamais ficar cauterizando, ou então até mesmo com o cicatritrate, ou com o alginato de cálcio. Então, você agora tem que fazer... Esse afastamento eu vou fazer com o cimento cirúrgico. E se eu fizer esparadrapagem, você acha que vai funcionar? Porque ela é muito fininha a pele. Pode ajudar. Pode usar também aquele outro, o kinésio. É o kinésio. Isso. O kinésio não fica na pele dela. Ela tem uma hiperidrose. A pele é uma pele muito fininha. Tá. Pode então, fazer o que funcionou mesmo foi o esparadrapagem. Então, mantém, então. Pode. Quinta-feira, amanhã você vai estar lá com a gente. Eu te ensino. Amanhã ela está lá com a gente. Não, o problema da esparadrapagem que eu tenho medo é por essa pele ser muito fina, eu causar uma lesão nela. Né? É só tirar no banho. Só tirar no banho. Amanhã eu te ensino. Amanhã eu vou te ensinar. Amanhã você vai estar lá com a gente. Te ensino amanhã. Amanhã eu te ensino. Aí o Max Santo. Gente, só respondendo aqui, então, para a gente dar um tchau, né? Finalizar. Em relação ao glicólico, uma coisa que eu não abordei na aula, os ácidos também são neutralizáveis. Então, o ácido salicílico, quando a gente aplica, você pode deixar ele ali agindo, que não precisa ser neutralizado com água ou com soro, ele fica ali. A diferença é que o ácido glicólico, ele é um ácido que, se você não neutralizar, ele também vai continuar agindo. Só que a permeação do ácido glicólico, ele é muito potente em comparado ao ácido salicílico. O ácido salicílico, o cremezinho você passa, né, eu passo aqui na minha mão, ele vai ficar. E não vai ficar permeando e atingindo camadas profundas e danificando tecidos profundos, não. Ele vai ter ação superficial. Já o ácido glicólico, ele é líquido. Além dele ser líquido e escorrer, ele também tem uma permeação muito grande. A gente não fica usando nem tão facilmente no rosto,
porque ele atinge camadas mais profundas. E ele é um ácido que tem que neutralizar. Se vocês comprarem um ácido glicólico para usar na podologia, que a gente tem dele, né? Algumas pessoas trabalham muito tempo com ele, aplicou, se você não molhar depois onde você aplicou, aquilo vai ficar agindo por 2, 3, 4 horas, vai arder, vai danificar o tecido. Então, geralmente, num protocolo, igual demonstrou esse artigo, quando aplica o ácido glicólico na unha, é para deixar 45 minutos e tem que lavar. Se você não lavar, o paciente for para casa, aquele ácido glicólico vai ficar agindo e mais agindo ainda. Então, a diferença, o ácido salicílico não precisa neutralizar. O ácido glicólico precisa neutralizar. Quando aplica ele na pele do paciente, não pode aplicar, deixar pingar, escorrer e o paciente ir embora, não, senão vai corroer, vai danificar o tecido muito profundo da mente do paciente, tá? Então, lembre-se disso, ácido glicólico é feito para neutralizar. Aplicou, deixou agir um determinado tempo, tem que lavar com água ou soro para neutralizar o ácido que está ali. Senão ele começa a agir lá dentro, né, das camadas profundas, onde a gente não quer que ele tenha ação, tá? Ok? É só uma curiosidade, tá? Quando vocês estiverem com ácido glicólico nas Deus mãos. também. Bom, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigada. Obrigada aí pela colocação de todas, pelas perguntas. Acho que não deu para responder todas, já está ficando tarde, o pessoal já está cansando, né? Mas a gente encontra uma outra oportunidade. E é isso, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada a cada uma de vocês, tá? Obrigada, Mara. Foi um prazer. Nós te agradecemos. Um beijo. Boa noite. Pessoal, tchau para vocês, então. Fiquem com Obrigada, Deus. Um Max. abraço. Obrigada, Magno, pelas Tchau, obrigada, pelas gente. dicas Boa noite a também. todos. Obrigada. Boa noite, Boa gente. noite, vamos dormir. Dormir que amanhã a gente tem aula. 8 horas, sem Não, falta, sem 8 horas. Embora. Nem para ficar 6h30. 4 horas para rezar o texto com o padre, com o Frei Gilson, hein, galera?